Boa noite. Uma operação do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, realizada hoje, resultou na prisão de 10 pessoas ligadas ao tráfico de drogas na região. Foram apreendidos mais de 4 toneladas de drogas que seriam comercializadas em Santos, Praia Grande, Itanhaém e Peruíbe. 2 dos detidos são investigadores do 5º DP de Santos. Eles são acusados de receber propina de traficantes. Os agentes não tiveram as identidades reveladas e serão investigados pela Corregedoria da Polícia Civil. Há 7 dias, o estudante Matheus Demétrio Soares foi assassinado na saída da faculdade em Santos. Ontem, uma missa foi celebrada para relembrar a tragédia. A missa foi celebrada na paróquia São Judas Tadeu, no Marapé, em Santos. Abalada, a família de Matheus Demétrio Soares não quis gravar entrevista. Os parentes assistiram à missa, presidida pelo padre Chiquinho, na primeira fileira da igreja. Ao final, os familiares receberam os cumprimentos dos amigos e presentes. Na sexta-feira, uma manifestação foi organizada por amigos para pedir mais segurança e o fim da violência. Vestidos de branco e com balões de gás, o grupo se concentrou próximo à Unisanta e caminhou pelas ruas do bairro do Boqueirão. Matheus Demétrio Soares, de 19 anos, foi assassinado na última terça-feira. Ele tinha acabado de sair da faculdade e estava num bar próximo com amigos, quando um homem, ainda não identificado pela polícia, se aproximou e efetuou um disparo. O estudante de sistemas de informação morreu na hora. O delegado que cuida do caso descartou a hipótese de roubo ou latrocínio. Ainda não se sabe a motivação do crime e, por isso, a Polícia Civil segue com as investigações. Após ouvir mais de 10 testemunhas, foi divulgado o retrato falado do suspeito. Agora, a investigação busca identificar e localizar o criminoso. Na semana passada, a Prefeitura de Santos e a polícia anunciaram medidas imediatas para aumentar a segurança em torno das universidades. Ao menos na primeira noite desta semana, os estudantes ainda não sentiram os efeitos e continuam com medo de assaltos. Nós fomos até as principais universidades de Santos conversar com estudantes e mostrar a segurança nesses locais. Nessa faculdade que fica na Vila Matias, uma viatura apenas passou em frente. Os estudantes relataram que quase nunca encontram policiamento. Não é comum ver carro de polícia aqui não, viu? Já vi motos serem roubadas já, e na hora veio viatura e tal, mas fica por isso mesmo, né? Para evitar assaltos, alguns jovens escondem objetos de valor na saída da aula. Venho de carro para a faculdade, estaciono nessas ruas laterais aqui. Quando eu volto para o carro, eu tiro corrente, escondo o celular. Já teve vários assaltos, inclusive já vi o pessoal sendo assaltado no ponto de ônibus aqui. Tá complicada a situação. Nessa outra faculdade que fica na Encruzilhada, também encontramos apenas uma viatura de passagem. Apenas na universidade que o jovem Matheus Demétrio Soares foi assassinado, encontramos um carro da PM. Ele ficou estacionado a alguns metros de distância. Logo que os estudantes começaram a sair da aula, os policiais foram embora. A prefeitura anunciou medidas para intensificar o policiamento nas áreas próximas às instituições de ensino. Porém, nessa segunda-feira, a força-tarefa prometida pelos setores municipais e polícia civil e militar não foi vista nas ruas. Por aqui a polícia passa pouco ou não passa? Acho que se eu vi, eu estou no último ano de faculdade, já se eu vi umas 2 vezes foi muito. Acho que só passa na avenida mesmo. O ruim são as ruas próximas aqui que são escuras e eles não devem fazer esse caminho. A força-tarefa é apenas uma das medidas estipuladas pela Prefeitura e Polícia Militar. Vão ser desenvolvidas campanhas educacionais contra o uso de álcool e drogas, assim como a ampliação do sistema de monitoramento nas fachadas e nas proximidades da universidade. Um outro aspecto importante com relação às universidades são as campanhas educativas, porque nós sabemos que a origem de muitos fatos, muitos problemas que ocorrem em torno das universidades se dá pelo consumo excessivo de álcool e também o consumo de drogas. Então a intenção, através dessa parceria com as universidades, é realizar campanhas educativas nas universidades para que a gente possa ter medidas preventivas em relação ao assunto. Um outro ponto também importante é que nós estamos criando um grupo de trabalho
para que a gente possa estudar alterações na legislação municipal que regula o funcionamento de bares. Esse grupo terá como objetivo tornar a legislação mais rígida, mais dura, tanto na relação das penalidades que são impostas em caso de descumprimento por parte dos estabelecimentos, horário de funcionamento, enfim, uma série de medidas conjuntas, né? A tarefa de segurança, embora não seja de responsabilidade do município, requer uma atuação da cidade. Com a falta do policiamento preventivo nas ruas, os estudantes têm medo de chegar e sair das universidades, principalmente no período noturno. Dá um pouco de medo, sim, né? Ainda mais quando a gente sai tarde da faculdade, dá um pouco de medo. Tem medo aqui na hora de sair? A gente tem, né? A gente é mulher ainda, eles pegam sempre o alvo mais fácil, né? Então tem que ficar sempre caminhando atento agora. A última audiência do caso do joalheiro morto ano passado no centro de São Vicente foi realizada ontem no Fórum da cidade. O acusado é réu confesso, Geraldo Cláudio dos Santos, mudou sua versão do depoimento. Ele, que está preso desde a data do crime, afirmou que não matou o comerciante. Geraldo disse que apenas dirigiu o veículo e ajudou Leandro Soares da Silva, de 28 anos, e Max Sidney Fernandes, de 37 anos, na fuga. Ambos continuam foragidos. Alfonso Dias Alvarez, de 71 anos, foi assassinado por volta das 6 da manhã do dia 21 de janeiro do ano passado, quando abria a relojoaria 3 Estrelas, na rua Martim Afonso, no centro de São Vicente. 3 homens armados renderam a vítima, que se assustou com a aproximação dos bandidos e acabou sendo baleada na nuca, morrendo no próprio local. Nenhum objeto foi roubado. Uma mulher ficou nua dentro de uma agência bancária hoje pela manhã no centro de Guarujá. Depois de tentar passar várias vezes pelo detector de metais sem sucesso, ela perdeu o controle. Como forma de protesto, a cliente, que se identificou como correntista, tirou toda a roupa, ainda na porta giratória. Assustados, os seguranças acabaram deixando a mulher entrar. Ninguém registrou o boletim de ocorrência. Já pensou se a moda pega, hein? Durante 2 dias, fiscais do IPEM percorreram padarias de Praia Grande. A intenção foi conferir se o peso dos produtos corresponde ao valor pago pelos consumidores. A escolha dos doces e dos pães foi aleatória. Cada produto é pesado. A quantidade de gramas tem que estar semelhante à da etiqueta. De 0 gramas a 500 gramas existe uma tolerância de 5 gramas. De 500 a 1.000 existe uma tolerância de 10 gramas. Acima de 1.000 a tolerância é 15 gramas. Durante 2 dias, fiscais do IPEM, que é um Instituto de Pesos e Medidas, percorreram padarias de todo o estado de São Paulo. Em Praia Grande, pelo menos 8 foram visitadas e a intenção é fazer com que o consumidor não seja lesado. Se tiver alguma irregularidade em relação ao peso ou a falta do peso, que muitas vezes acontece, a empresa é autuada. Ela vai ter 10 dias para fazer a defesa, explicar o que aconteceu, o porquê da irregularidade. Aí depois disso o departamento jurídico vai determinar o valor da multa. 5 das 7 padarias fiscalizadas foram autuadas. Autoridades ligadas ao porto discutem estratégias para evitar congestionamentos na safra de grãos. Os detalhes depois do intervalo. Nós voltamos já. Foi realizada hoje na sede da Codesp uma reunião para definir como será o escoamento da safra de grãos no Porto de Santos. A principal preocupação é evitar os mega congestionamentos. O fórum durou o dia inteiro. Em pauta, o crescimento e a expansão das atividades do Porto de Santos. E a discussão foi como proporcionar o desenvolvimento sem esbarrar em problemas. Um deles está diretamente ligado à safra de grãos, que está prestes a começar agora no mês de março. E o desafio aqui é desafogar os 184 milhões de toneladas de milho, de soja, sem causar prejuízos. Por isso, representantes da Secretaria dos Portos, Ministério da Agricultura, dos Transportes e da Codesp se uniram para mostrar estratégias que já estão sendo feitas. Cada órgão que está envolvido, cada ator, desde os privados, os terminais, os órgãos de fiscalização, as autoridades, hoje vão compartilhar cada um que ações, que procedimentos estão adotando para a safra. Isso vai ser feita uma integração maior para que a gente consiga organizar de forma bem tranquila aí o movimento durante a safra.
Uma das alternativas criadas, que já está em funcionamento, é uma outra rota para o embarque e desembarque de mercadorias do lado esquerdo do porto, o que aliviou o escoamento dos produtos sem reflexos nas rodovias, como registrado em 2013, por exemplo, quando a fila de veículos chegou a 34 quilômetros de extensão. Em vez de cada um querer resolver sozinho um problema, todo mundo juntou e unificou as ações. Isso, junto com algumas obras, melhorias em sistemas, né, no processo de agendamento, tende a ser um processo melhor esse ano, embora a gente trabalhe também com uma safra maior, né? A ideia que a gente teve, que trabalhou ao longo do segundo semestre do ano passado, foi na melhor definição da matriz de responsabilidades e de competências, para que ficasse bem claro quem faz o que no caso de uma eventual contingência. Então, se houver alguma batida, se houver alguma pluviosidade maior do que a média, se houver algum princípio de congestionamento, a ideia é que a gente tenha claro o que é que compete realmente à Secretaria, aos Ministérios, à CODESP e principalmente também às agências reguladoras, a NTT e a ANTAC também. Hoje foi dia de comemorar os 482 anos da formação do povoado de Cubatão. Artistas aproveitaram a data para pedir um espaço cultural na cidade. Por alguns minutos, a Praça Coronel Joaquim Montenegro se tornou cenário do século XVI e os primeiros moradores da época voltaram a circular pela cidade. Nós somos nobres, né, que estávamos aqui, mas tem toda uma população envolvida, né? Uma galera que veio de Portugal, as pessoas do Brasil, que era aqui da época de Cubatão, que presenciou a entrega da carta que o Martim Afonso entregou para o Rui Pinto. 10 de fevereiro de 1533. Nessa data, o Martim Afonso assinou essas cartas, entregou a Rui Pinto, que a partir de então teria a obrigação de cultivar a terra. Não foi bem assim, porque eram umas terras de difícil acesso, né? Pouco produtiva, de forma que a fixação mesmo das pessoas no local onde viria a ser o município foi algo moroso. O município mesmo surgiu, a vila surgiu muito tempo depois. Foi exatamente aqui que por 250 anos funcionou o Porto Geral de Cubatão. Cargas de açúcar e café saíam daqui direto para a capital. E o povoado que começou a se formar ao redor deste porto foi quem deu origem à cidade de Cubatão. Existiram outros. O Porto das Almadias, o porto hoje próximo a Uzi Minas, né? No Rio Perequê, mas aqui se fixou. Primeiro por conta da proximidade com as trilhas antigas que ligavam a São Paulo, trilhas abertas pelos índios, e que viria a ser depois calçada, né, pavimentada e transformada aí na calçada de Lorena. Vestido de Martim Afonso, o presidente do Teatro do Caos pediu à prefeita a transformação do Largo do Sapo em espaço para manifestações culturais. Tenho certeza que nas mãos dela está a semente de transformar isso aqui num grande complexo cultural. A gente está entregando um abaixo-assinado de 1.500 pessoas que sonham, acreditam que isso aqui possa ser o fruto do sonho de Afonso Schmidt de transformar Cubatão em Zanzalá. A gente sonha, a gente acredita, a gente espera ver aqui aos domingos as famílias reunidas, tendo uma feira de artesanato, comidas típicas, esses atores todos aqui com figurinos de época encenando. É isso que a gente sonha e acredita que vai ser possível para a nossa amada Cubatão. É possível essa transformação num espaço cultural? Eu acho que ela é possível e ela é imprescindível que aconteça. É claro que nós temos problemas para resolver aqui, que diz respeito a áreas que são hoje ocupadas por grandes empreendedores que utilizam caminhões de grande porte e que abalam a estrutura, comprometem a estrutura dessas antigas casas. Mas nós já estamos estudando áreas alternativas de passagem já há algum tempo, já estamos conversando com empresas que têm aqui nesse contorno para que a gente possa viabilizar a preservação da história de Cubatão e da história do Brasil. Bom, parece que os artistas de Cubatão terão que esperar mais um pouco. A cidade está entre os 3 municípios da Baixada Santista que tiveram os balanços financeiros rejeitados pelo Tribunal de Contas do Estado. Foram apontadas irregularidades na gestão da prefeita Márcia Rosa referentes a 2012.
Além dela, Mauro Orlandini, prefeito de Betioga, e Paulo Viazovski, ex-prefeito de Mongaguá, também foram reprovados. Entre os problemas verificados pelo órgão estão dívidas de orçamento e investimentos exorbitantes. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, agora, esses chefes de executivo que não conseguirem a maioria dos votos dos vereadores em análise parlamentar não poderão se eleger de novo por um período de 8 anos. Essa votação ainda não tem data marcada. Já em Santos, servidores públicos realizam protesto contra o aumento salarial. Servidores municipais de Santos se reuniram hoje, no fim da tarde, na Praça da Independência, para alertar a Prefeitura sobre possíveis paralisações. Na última assembleia realizada no último dia 4, a categoria não concordou com o reajuste salarial de 8% proposto pela administração pública. Eu converso agora com o diretor do Sindicato dos Servidores Públicos de Santos, Flávio Saraiva. Boa noite. Flávio, qual seria o verdadeiro reajuste esperado pela categoria? O verdadeiro reajuste é de 11,5%. Ainda é um reajuste pequeno, porque nós temos perdas históricas, mas o que a categoria decidiu em assembleia é que ela quer 11,5%, ou seja, a inflação do ano passado mais 5% de reajuste, de reposição real das perdas passadas. E além desse reajuste, tem outras reivindicações, né? Tem outras reivindicações. Nós estamos reivindicando um auxílio alimentação de R$ 440, que dá R$ 20 por dia, que é o mínimo que se pode precisar para comer na cidade, R$ 20 por dia, uma cesta básica no mesmo valor e a revogação das leis das organizações sociais, porque essas organizações sociais são verdadeiras máfias que corroem o serviço público e levam o dinheiro dos munícipes para outros lugares. Já tiveram algum retorno da Prefeitura após a assembleia em que não concordaram com o que foi proposto? Não, infelizmente não. O prefeito de Santos, ele costuma se utilizar de expedientes, como, por exemplo, fazer assembleias fajutas, como foi feita pelo outro sindicato, e depois mandar o projeto de lei para a Câmara dizendo que os servidores aprovaram. Não é verdade, os servidores não aprovaram, ao contrário, rejeitaram por unanimidade essa proposta rebaixada. Inclusive porque nós vamos ter um processo inflacionário gigantesco esse ano, por problemas na água que vai encarecer alimento, por problemas de energia elétrica e pela subida dos combustíveis. Obrigada, Flávio. Maíra Ruas para o Caderno Regional. Só fazer uma retificação, eu disse que o protesto era contra o aumento, quando na verdade o protesto era para cobrar o aumento. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Santos, que não se pronunciou até o fechamento dessa edição. O SARESP, Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, apontou que os alunos do ensino médio na Baixada Santista tiveram melhor desempenho no ano passado, no comparativo com 2013. Na língua portuguesa, a média da região subiu de 261,3 para 263,4, enquanto em matemática pulou de 265,4 para 267,6. Apesar da alta, as médias estão longe da meta, que varia entre 300 a 350. O resultado completo do levantamento, incluindo dados do ensino fundamental, será divulgado até o final do mês. E um projeto desenvolvido na Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos, estimula o interesse das crianças pela arte. A sala lotada e aquela expectativa. Afinal, em minutos, essas folhas brancas vão se tornar verdadeiras obras de arte coloridas. O trabalho aqui é feito em equipe, ou melhor, em família. Pais, tios, avós acompanharam as crianças em uma visitação na Pinacoteca Benedito Calixto. A primeira ideia que nós tivemos era de trazer de volta a família para o museu. Hoje existe uma visitação grande, as crianças vêm com as escolas, mas é diferente esse momento também com a família, um completa o outro. Todas têm a oportunidade de ficarem assim, mais íntimas da arte. Eliana trouxe a filha. Desde pequenininho, a gente abrindo essa porta para eles, é que nem quando você é incentivado a ler. Nunca mais você para de ler. Então a cultura eu acho que começa assim, de pequenininha. E pelo jeito, Maria Fernanda, que tem só 7 anos, também adorou participar. O que você desenhou aí, Maria Fernanda? Ele na praia. A paisagem. O que você achou de visitar o museu hoje? Legal.
Porque tem muitas obras legais. O projeto começou a ser desenvolvido este mês. Além dos desenhos, tem contação de histórias. Foi pedido que eu reescrevesse a história de Calixto, mas para um lado lúdico, um lado mais engraçado. Então usei objetos. Então os objetos foram lúdicos, engraçados. Usei a bola de meia, que ele jogava bola, como jogam as crianças de hoje. Porque a intenção é fazer com que os pequenos fiquem cada vez mais perto do acervo do pintor. Essa criançada vindo ao museu ou à pinacoteca ou qualquer instituição cultural, eu acho que instiga a criança a conhecer mais, porque ela participa de brincadeiras e a criança tira aquela ideia de museu, um local sombrio, de lugar que não pode tocar. Então dá uma outra ideia, uma ideia mais de espaço cultural, mas de, não bagunça na palavra certa, mas de sociabilidade. Essa atividade, o Arte em Família, vai ocorrer todos os meses, a partir de agora, sempre no primeiro domingo de cada mês. Acontece sempre das 3h30 da tarde até as 5 horas, de graça. A gente recebe, porque o objetivo é realmente aproximar as pessoas desse universo cultural. E isso é a missão da instituição, de toda a instituição cultural. A Pinacoteca fica na Avenida Bartolomeu de Guzmão, número 15, no Boqueirão. No próximo bloco tem Carnaval no Caderno Regional com um enredo que homenageia os mestres. A Império da Vila promete levantar a passarela Drauzio da Cruz. Nós voltamos já. Homenagear, lição de vida é aprender pra ensinar. Vambora! Somos com o Império da Vila com sabedoria. Eu vou aos mestres com carinho homenagear, lição de vida. Lojistas da região que vendem produtos relacionados ao carnaval estão otimistas. O movimento deve ser maior que no ano passado. É impossível entrar em uma loja assim, colorida, com tanta diversidade e não se impressionar. Com uma infinidade assim de produtos, fica difícil escolher. Fica bem difícil mesmo. O que a senhora mais gostou até agora? Das plumas. Terminando de entrar, mas eu gostei mais das plumas até agora. Mas os pequenos, eles entram aqui sabendo o que querem, não é, Enzo? De morcego. Por quê? Porque vai parecer que eu vou voar, ué. Com certeza ele vai encontrar o que procura. O que não falta neste carnaval são fantasias de todas as formas. Entre as meninas, as personagens do filme Frozen são campeãs, seguida da Mulher Maravilha e Sininho. Para os meninos, Capitão América, Tartaruga Ninja, Thor. Também tem máscaras. A da Dilma e do Lula são as mais procuradas, sem contar com as famosas espumas e serpentinas. E os adultos também têm diversão garantida. A busca é para as festas temáticas dos transatlânticos. São tipos para todos os gostos e bolsos, dos mais simples aos mais estilosos. Mas seja para os grandinhos ou para as crianças, o importante para os lojistas é que o movimento deve superar o do carnaval do ano passado. Muitas bandas, a gente está ouvindo falar muito de várias festas, então a expectativa é muito grande aqui da empresa. O movimento deve aumentar em quanto com relação ao ano passado? Nós acreditamos que em torno de 15% a 20%. Na série sobre os preparativos das escolas de samba de Santos para o desfile, hoje vamos conhecer um pouco dos bastidores da Império da Vila. A agremiação que está no grupo de acesso aposta na história dos mestres para voltar à elite santista. No meio do barracão também tem samba. Aqui a comunidade se reúne para ajustar os detalhes da Império da Vila. A princesa Diana já está com o samba na ponta do pé. As integrantes da ala das baianas também seguem no ensaio. Dona Margarida sofreu um acidente vascular cerebral há poucos dias. Já recuperada, ela não vê a hora de desfilar. Vim do AVC há pouco tempo, estava com depressão, a comandante das baianas foi na minha casa e falou, não, Margarida, você tem que sair. A depressão foi embora, o AVC também, e vou sair na avenida. E se Deus quiser, vamos para o primeiro grupo. No barracão, quem dá vida ao carnaval da Império é o seu Toninho. Ele é o responsável por confeccionar a armação das fantasias. Sem o costeiro, a fantasia não está completa. E eu comecei há 5 anos, aprendi com um amigo aqui. Agora ele parou, eu fiquei no lugar dele.
Como é que é esse trabalho? É bem artesanal, o senhor vai fazendo 1 a 1 com soldagem de arame? Isso, 1 a 1. Até completar toda a escola. A Império da Vila vai falar na passarela sobre o carinho das pessoas com os mestres que influenciam a vida de cada um. Vem com o mestre maior, que é Deus, e depois a gente vem falando dos pais, que é o maior mestre que a gente tem dentro de casa, são os nossos pais. Depois a gente já passa para a parte da educação, que é o mestre da educação. E assim em sequência na literatura, mestre de obras e assim, fora mestre dos esportes e assim afora. Essa é a primeira vez que a Império da Vila vai desfilar no grupo de acesso. Segundo o presidente, esse ano o carnaval se resume a uma palavra: superação. Pelo fato de a gente estar primeira vez no grupo de acesso, a gente não sabe como que é a experiência, mas que nem a gente tem que estar preparado para tudo. Vim fazer um carnaval de grupo especial. Se a gente quer subir, a gente tem que fazer um carnaval de grupo especial. A Império da Vila é a penúltima escola a desfilar já na madrugada de domingo. E o Corpo de Bombeiros já divulgou quais clubes e casas de shows de Santos receberam auto de vistoria para a realização de bailes de carnaval. São eles: o 2004, Internacional de Regatas, Mingo Show e a Capital Disco. Se estivesse vivo, Plínio Marcos completaria 80 anos em 2015. Entre os vários eventos em homenagem ao dramaturgo santista, uma exposição no Museu da Imagem e do Som de Santos relembra algumas de suas obras. Plínio Marcos nas Quebradas do Mundaréu destaca um pouco sobre a arte plural do dramaturgo santista. A ideia é do cineasta Dino Menezes. Esse ano ele faria 80 anos, né? Então a gente está comemorando com esse projeto e querendo levar, né, o Plínio, levar a obra de Santos para outros lugares, outras cidades e que muita gente veja e viva Plínio Marcos. O público pode conferir essa instalação de papelão. A estrutura lembra um livro grande com textos de Plínio Marcos. Imagens de um ensaio fotográfico com atores no centro da cidade também estão expostas. É legal poder participar desse projeto que valoriza a cultura da região, né? É um pessoal bem engajado com a cultura, não só o Dino, a Paula, o pessoal da peça mesmo, os atores, todo mundo da região, e é gostoso participar e poder fazer parte disso, né? Valorizar a cultura regional nossa. A exposição conta também com recursos audiovisuais, onde o visitante poderá conhecer trechos do espetáculo Nas Quebradas do Mundaréu, baseado nas obras Navalha na Carne e Querô, do dramaturgo santista. É muito colado com o público, né? Ele é muito intimista e intimidante ao mesmo tempo. É um espetáculo diferente que vale a pena assistir. A mostra busca relembrar a cultura do ator, jornalista e escritor santista, ícone da cultura caiçara. A mostra, que tem entrada franca, segue até o dia 27. O MIS fica aberto de segunda a sexta, das 9 da manhã até às 6 da tarde. O endereço é Avenida Pinheiro Machado, 48, na Vila Matias. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.